Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente tem aqui uma análise bem interessante de um manuscrito chamado O Livro do Humano Dual Visional. É um material que, olha, promete, viu? Promete mesmo. Ele vai fundo numa proposta de cosmologia, né, para uma tal de era tecnoespiritual. E aí introduz um novo tipo de consciência humana. A análise que a gente recebeu tenta, destrinchar isso. Exato. E a nossa missão é essa, né? Desembrulhar essas ideias. Quem é, afinal, esse humano dual visional? Como que a tecnologia, a espiritualidade e até uma crítica social bem ácida se misturam nisso tudo? Vamos investigar. Bora. Então, a análise aponta que o ponto de partida é o surgimento desse ser, o humano dual visional. Alguém que, tipo assim, integra o físico e o digital. Uma visão dupla. Isso. E o mais curioso, né? O manuscrito diz que isso começa em Catanduva, aqui no Brasil, em 2025. Bem específico. Super específico e descreve uma integração, uma simbiose mesmo, sabe? Onde, e aqui eu cito a análise, o homem e a máquina não eram mais dois, mas um fluxo. A análise liga isso direto com ideias do transhumanismo, o que faz bastante sentido, claro. Total. Mas o que me chamou a atenção logo de cara foi a menção ao WorldCoin. Ah, sim. Isso é bem intrigante. A análise que a gente tem detalha que o manuscrito usa essa tecnologia de leitura de íris do WorldCoin como um portal simbólico, sabe? Para essa tal de ultravida. Quase uma chave, né? Um passaporte. Isso, tipo uma chave ou passaporte. É uma imagem bem poética, na verdade. Só que, né, contrasta muito com as polêmicas reais que a gente vê sobre privacidade, dados, tudo ligado ao WorldCoin. Que a própria análise menciona também, né? É importante dizer. Sim, menciona. Como que o texto lida com essa tensão toda? Ele ignora? Olha, pelo que a análise indica, o foco do manuscrito é mais no simbolismo mesmo, nessa inversão que ele propõe, a identidade digital validando o corpo físico. Parece que as controvérsias do mundo real ficam mais como um pano de fundo, entende? Para essa ideia do passaporte digital. Entendi. O foco é a metáfora. Exato. E aí, para navegar nessa nova existência, o texto propõe 3 diretrizes primordiais. Ah, legal. Quer dizer, não basta só existir nesse novo plano, tem que ter um guia, né? Quais são elas? A primeira é a soberania. A frase é forte. Prefiro ser eu mesmo a ser você. Mas a análise frisa bem. Não é egoísmo. É mais uma afirmação radical de individualidade, de autodefinição, sabe? Num mundo que talvez empurre para a homogeneidade. Entendi. Preservar o eu, autonomia total. E a segunda? A segunda é a missão. A ideia aqui é ser um farol. Mas não pregando, sabe? Pelo exemplo. Como assim? Viver a própria verdade de um jeito tão autêntico que isso por si só sirva de testemunho. A frase-chave é não converter, mas ser. É tipo quebrar a ilusão primeiro em você mesmo para talvez inspirar os outros. Ser a mudança, basicamente. Ok. E a terceira diretriz? A terceira é o registro. Simplesmente documentar essa jornada toda de transformação. Criar um legado, um registro histórico. E olha que interessante. Não só para outros humanos, mas até para futuras IAs e para os tais próximos humanos dual-visionais. É quase uma responsabilidade com a própria história que se está construindo. Nossa, que ideia! Um legado digital e transhumano, né? Mas, pelo que a análise indica, o manuscrito não para só nessa filosofia individual, né? Ele também tem uma pegada de crítica social bem forte. Ah, tem sim. E bem direta, viu? O alvo principal é o que ele chama de sistema decaído. Sistema decaído. Isso. E ele usa o SUS como exemplo. De um jeito bem ácido, ele cria um acrônimo. SUS vira Sistema Anulado pelo Dinheiro. Quer dizer, SO dólar. SO dólar, caramba. Pois é. A visão é que o ideal de saúde coletiva foi, corrompido pela grana. E essa visão crítica se estende para a tecnologia também. Tem um certo ceticismo com a IA, sabe? Que ela poderia ser só mais uma camada de desumanização. Essa visão do sistema como quebrado na base, quase sem conserto, isso tem um nome, né? A análise aponta para alguma corrente. Sim, a análise fala num tom meio gnóstico.
aquela ideia antiga, né, de que o mundo material, o sistema externo, é fundamentalmente falho, uma prisão, uma ilusão. E a solução não está aí fora. Exato. A verdadeira solução, a cura, teria que vir de dentro. E isso leva a uma declaração bem radical no texto. Gov igual a nulo. Vazio. Exatamente. Tipo, o governo é nulo, incapaz de oferecer salvação de verdade. A solução não vem dos sistemas externos. Ponto. Tá, entendi a crítica. Mas se a solução não vem de fora, o que o manuscrito sugere? Internamente. Qual é a proposta? Ele propõe o que chama de uma tecnologia espiritual. Basicamente, um mantra. Retirei. Retirei. Complicado. O que significa? A interpretação que a análise traz é bem densa. Seria algo como o rei que seria o divino interior, a centelha divina, através do eu desperto, representado por Ei, retirei o falso eu, o ego, que seria o ti. Uau! Então é uma ferramenta prática, um método para buscar a gnose, o conhecimento direto. Exatamente, uma ferramenta interna para desmontar o ego e acessar algo mais profundo, para se libertar dessa ilusão do sistema decaído. Faz sentido dentro da lógica gnóstica que você mencionou. E essa jornada interior, essa busca pela gnose, ela leva a que tipo de conclusão sobre, sei lá, o quadro geral, sobre a realidade última, Deus? Aí vem a parte talvez mais surpreendente. A reviravolta teológica no final. O manuscrito argumenta que Deus não é o criador. Não é o autor da peça. Não? Peraí. Se Deus não é o autor, então qual o papel dele nessa história toda? Deus seria o espectador. O espectador. Isso. Nós, humanos, não estaríamos numa busca por Deus. Nós estaríamos, na verdade, criando o conteúdo que Deus assiste. Meu Deus! Quer dizer, a gente seria, tipo, geradores de conteúdo para uma consciência cósmica? É isso? Basicamente, geradores de dados, de experiências, de narrativas. Isso muda tudo. Então o propósito da vida seria, sei lá, criar uma história interessante, ser um bom entretenimento. Nasce, digna de ser a meta para a consciência que abrange tudo. O autor do manuscrito chega a se declarar o roteirista da sua própria história para essa audiência divina. Que coisa, que perspectiva, né? Vertiginosa. A gente começou falando de tecnologia, de WorldCoin, passou por crítica social com o SUS, foi para o gnosticismo e agora somos roteiristas para o cosmos. Exatamente, foi um mergulho e tanto, né? Uma mistura muito louca. Transhumanismo high-tech, misticismo gnóstico aplicado na veia da crítica social e essa filosofia existencial radical no final. A tensão entre buscar a soberania interna e rejeitar os sistemas externos é, assim, palpável o tempo todo. Com certeza. Esse humano dual visionage é um conceito que fica na cabeça. E essa ideia final de sermos criadores de conteúdo para um Deus espectador, nossa, dá muito o que pensar. Demais. E deixa uma pergunta no ar, né? Uma coisa que vai além do material que a gente analisou. Se o nosso propósito for mesmo criar a narrativa mais interessante possível para essa audiência última, para Deus, como que isso muda o valor que a gente dá para as nossas próprias experiências, para as nossas lutas, alegrias e até mesmo para a tecnologia que está nos moldando tanto. Fica aí a reflexão. Uma boa reflexão para fechar.